Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que alegria, meus amados, de estar aqui para compartilhar uma palavra que foi preparada com muito amor. Mas antes de compartilhar esta palavra, eu quero dar para você algumas dicas importantes, principalmente para você que está iniciando o estudo bíblico. Maravilhoso! A primeira dica que eu falo para você: tudo aquilo que for fazer, ore antes. Coloca Deus em primeiro lugar de todos os trabalhos que você for fazer. E eu tenho certeza que você vai obter um ótimo resultado. Porque não precisa a gente fazer aquela oração longa, com palavras difíceis, que às vezes nem nós mesmos entendemos o que falamos. Mas ora. Faz uma oração simples, peça ao Espírito Santo graça e sabedoria, que eu tenho certeza que Ele vai te dar o direcionamento do seu estudo. A segunda dica é fantástica. Quando você for preparar para ministrar uma palestra, ou mesmo um culto, ou fazer alguma reunião importante, você traga uma caneta e um caderninho, para você anotar aquelas palavras que você leu e não entendeu. Porque na Bíblia tem tantas palavras que a gente não sabe ainda o significado. Mas quando é assim, a gente anota para não perder. Depois você vai buscar o significado daquela palavra que você não entendeu. E com isso nós vamos ganhando conhecimento na palavra de Deus. E isso a gente vai crescendo espiritualmente com Deus. Meus amados, e a terceira? A terceira é maravilhosa, é fantástica. Sempre é bom a gente separar um personagem bíblico para estudar sobre a vida daquela pessoa. Maravilhoso. E olha para você ver, como é bom estudar sobre João. Olha para você ver como foi que João iniciou o Evangelho. Ele iniciou assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lindo demais! É a própria palavra se manifestando no próprio Deus. Maravilhoso! Como eu falei para você, eu fiz um vídeo antes desse e eu falei sobre a descida do Espírito Santo. Jesus tinha falado para os seus discípulos, antes dele subir para o céu: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Meus amados, e isso aconteceu, e foi notório para quem estava naquele lugar. Mas aqui, dando continuidade, no capítulo 2, no verso 14, porque tinha pessoas falando que aqueles homens estavam embriagados àquela hora do dia. Mas o apóstolo Pedro colocou de pé e com as suas palavras ele disse assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta terceira hora do dia. Mas isso é que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Meus irmãos, e foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo foi notório para quem estava naquele lugar. Por isso que eu falo para você, como é bom estudar a palavra de Deus, ter um conhecimento. Ora, antes de você começar esse estudo, peça
o Espírito Santo para te revestir de autoridade, para te dar sabedoria, que você vai ser um bom leitor da palavra de Deus, tá bom? Se você gostou desse vídeo, faz o seu comentário, me ajuda a divulgar esta mensagem e eu creio que o Espírito Santo vai te encher de graça maravilhosa da unção dele, tá bom? Fica com Deus e que Jesus te abençoe.